Shalom, shalom, tropa de elite de Jesus. Glória a Deus, é muito bom começar adorando ao Senhor, não é verdade? Aleluia. Eu sou a Ana Xavier, faço parte desse ministério poderoso, maravilhoso, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Tropa de elite de Jesus. Sou casada com o João e tenho uma filha linda, que é a Sara. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para dividir um pedacinho da palavra do Senhor. E eu confesso para vocês que essa palavra que o Senhor me trouxe não é novidade para ninguém. E até hoje de manhã eu ainda estava bem relutante, porque é uma palavra tão simples, mas o Senhor, ele sabe por que que ele vai falar hoje sobre essa palavra. Eu tenho certeza que existe aqui nessa sala e até aos que vão ouvir depois no YouTube alguém que precisa dessa palavra. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela sempre tem um endereço certo, né? Ela nunca é entregue de sem endereço nenhum, porque na verdade é o Espírito Santo que nos conhece. Então ele sabe o que ele vai falar nessa noite. E a palavra que eu tenho para vocês, que o Senhor falou grandemente comigo e confirmou por diversas vezes, é em 1 Samuel, que eu gostaria que todos vocês abrissem, 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. E para a gente ganhar tempo, eu já vou lendo aqui alguns versículos, amém? 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler, do capítulo 1, nós vamos ler até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 19, tá? E aqui vai falar sobre o nascimento de Samuel. Então, havia certo homem de Ramataim, Zurita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente meditar na palavra. Eles subiam todos os anos. Eles obedeciam ao Senhor, obedeciam às suas leis, e eles subiam todo ano. E Eucana dava porção dobrada para Ana, porque ele a amava. Aqui nós vamos ver, verso 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas, mas a Ana dava porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. É muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Que Eucana dava porção dobrada para Ana porque a amava. Porção dobrada, porção excelente. E a primeira pergunta, como a nossa pastora sempre faz, eu quero fazer para todas nós aqui. Qual é a porção que nós temos dado ao Senhor? O que nós temos entregado ao Senhor? Será que nós temos entregado o nosso tudo para Ele? O que o Senhor tem pedido para mim, para você? E o que nós temos oferecido para Ele? É o primeiro ponto que o Espírito Santo trouxe a mim. E foi muito interessante quando ele começou a construir essa palavra no meu coração, que eu sempre trago um esboço, eu sempre faço um esboço, e o Espírito Santo falou que ele não queria trabalhar dessa forma. E para mim foi muito difícil entregar isso, porque eu sempre quis ter o controle de tudo, sabe? Mas o Senhor, ele falou: entregue que eu que vou fazer.
Então eu pergunto para você nessa noite, o que você tem entregado para o Senhor? Qual é a sua porção ao Senhor nessa noite? O Senhor tem pedido coisas específicas para cada uma de nós aqui. E eu sei que não é diferente com você. Para mim, Ele tem pedido, para você, Ele tem pedido. Mas será que nós temos nos atentado às coisas que o Espírito Santo tem nos pedido? E será que quando Ele nos pede, a gente tem entregue na integralidade daquilo que Ele nos pede? É algo para a gente pensar, não é? Aleluia. Eu quero continuar então aqui. Versículo 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril a sua rival, a procurava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Imagine só, ano após ano, acontecia a mesma coisa, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Aleluia. Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma amargurada. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, quando eu li isso com a alma amargurada, o Espírito Santo trouxe que a profunda tristeza que a Ana estava sentindo naquele momento. Eu não sei, as pessoas que são filler, que já fizeram esse curso aqui no Tropa, conseguem sentir o que o outro sente. Eu tive esse sentimento quando eu li esse texto, essa amargura, essa tristeza que a Ana estava sentindo. E, meus irmãos, essa profunda depressão, esse lugar onde a Ana estava, foi o Senhor, só o Senhor poderia resolver. Só o Senhor. Não tinha médico, não tinha remédio, não podia nada, não tinha como. Só o Senhor para resolver. Vamos continuar aqui no verso 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Será que nos outros anos, essa é uma pergunta, será que nos outros anos Ana não tinha orado? Se todos os anos eles subiam, será que nos outros anos Ana não tinha orado? O que será que mudou naquele ano específico para Ana? Eu quero ler também o Salmo 28, no versículo 1 e 2. E até muito tremendo isso no Espírito Santo, né? Que ele trouxe até o salmo que a pastora leu hoje. Ouve, ó Deus, o meu clamor, né? Atenta para a minha oração, que era o que a Ana fazia, né? E aqui no Salmo 28, capítulo 1 e 2, eu vou ler aqui na versão hebraica. Adonai, clamo a ti, minha rocha, não seja surdo a meu clamor. Foi. Pois se me responderes com o silêncio, serei como aqueles que descem a cova. Ouve o som das minhas orações, quando clamo a ti, quando levanto as minhas mãos em direção ao teu lugar santo. Será talvez que não foi essa oração que Ana fez? Será que quando ela chegou ao templo não foi essa oração que Ana fez? Aleluia. Aleluia. Eu quero continuar o texto aqui, versículo 12. Aleluia. Só que antes da gente ler o versículo 12, algo também me chamou muita atenção nesse versículo 11.
que ela clamou: Senhor dos Exércitos. E aqui, Senhor dos Exércitos é Adonai Tsavaot, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Deus da guerra. Olha a guerra que essa mulher estava enfrentando dentro de si. Para ela clamar, Senhor dos Exércitos, Deus da guerra, existia uma guerra dentro dela. E muitas vezes, eu e você, a gente passa por determinadas guerras que é só o Senhor para nos livrar, que é só o Senhor para nos trazer resposta. E aqui Ana, ela fala: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Vamos continuar aqui então, verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Aleluia. Eli pensava que ela estava embriagada. Eli observava a sua boca e no seu pensamento ele pensava que ela estava embriagada. Então Eli pensou que estivesse embriagada. Verso 14. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Pensa comigo, quantas vezes nós estamos passando por alguma situação e as pessoas que estão de fora da situação olham para a situação e pensam: meu Deus, o que essa moça está passando? O que esse rapaz está passando? Meu Deus, mas que fraco, né? Que fraco, que pessoa que não busca Deus. Será que não ora? Será que não jejua? E será que não foi isso que ele pensou? Ele achava que ela estava embriagada. E quantas vezes, não é, meus irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes? As suas súplicas ninguém precisava entender. Não iria entender, ninguém iria entender. E muitas vezes é isso que nós passamos quando a gente está passando por alguma situação. É um tipo de julgamento que só eu e você e o Senhor sabemos. Mas, meu irmão, minha irmã, entregue para o Senhor. A gente não precisa dar satisfação para as pessoas. O Senhor sabe o que nós passamos. O Senhor conhece os nossos corações. Eu sei aqui que nessa sala existem corações machucados, corações que precisam ser cuidados por esse Senhor dos Exércitos que a Ana orou. E eu falo para você, você está no lugar certo, você está buscando no lugar certo. O Senhor é aquele que tem a resposta para os nossos corações, para as nossas indagações. Só dele vem a resposta certa. Ainda que a gente busque em tantos lugares, mas se nós fixarmos os nossos olhos ao Senhor dos Exércitos, como Ana fez, nós vamos ter essa resposta. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 15. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluia. Eu acho tremendo quando a Ana fala isso para Eli. Eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Esse momento de derramar a alma é quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós entramos lá no nosso lugar secreto, e só eu e o Senhor, só você e o Senhor. É nesse lugar que nós podemos derramar a nossa alma e falar para o Senhor tudo o que nos angustia. E foi isso que a Ana fez. Ela derramou a sua alma perante ao Senhor. Ela teve uma intensa busca diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ela estava num lugar muito complicado, a sua alma estava num lugar muito difícil. E era um lugar que só o Senhor podia vê-la. E é assim muitas vezes que a gente se encontra. Muitas vezes a gente está aqui na sala Zoom, as pessoas olhando aqui pelo vídeo, eu e você, a gente olha aqui e a gente acha que está todo mundo bem, não é verdade? É só a gente passar aí um batonzinho no rosto, as mulheres,
Os homens é só tomar um banho, pentear o cabelo, cortar o cabelo, fazer a barba, e tá tudo bem, mas lá dentro, decai as tebiassorecandarabaxé, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe quando nós estamos amargurados, como nossa alma se encontra, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento que não existe, ainda que a gente esteja rodeado de tantas pessoas, mas nós precisamos de um só, e esse nome é Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que ela derramou a sua alma. Aleluia, 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 aleluia. Aqui a Ana fala para Eli, no versículo 16: não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Na minha Bíblia diz uma mulher vadia, mas eu li aqui na versão hebraica e ela fala assim: não julgues como uma filha de Belial. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas no Antigo Testamento não tem referência com Belial como um personagem bíblico, ou seja, seria como um filho da iniquidade, seria como um filho da inutilidade. Era exatamente isso que ele estava chamando ela, uma filha da inutilidade. Lá no Novo Testamento, eu encontrei lá em 2 Coríntios 6,15, Paulo ele fala a respeito de filhos de Belial. Paulo escreve a respeito de crentes e ímpios, citando o nome de Belial, para ilustrar o que é o oposto a Cristo. E aqui, imagina só, né? Ana já estava passando por uma situação tão difícil e ainda foi julgada como uma filha e da inutilidade. Uma filha da inutilidade, da que não tem utilidade de nada, que você não serve para nada. Imagina você passar por uma situação, você está numa situação muito difícil e ainda chegar alguém e falar uma determinada situação como essa para você. Eu acredito que Ana, ela se sentiu pior do que ela já estava. Ela se sentiu pior do que ela já estava. Versículo 17. Porém, Eli respondeu para Ana: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Isso foi uma chave quando eu li. Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E essa paz que Eli estava falando para Ana era uma paz plena, era a shalom do Senhor. Aquilo que a gente fala e que às vezes a gente não está nem prestando atenção no que a gente fala, quando a gente deseja, né? A shalom. Esse movimento, tanto físico como emocional, que a Ana fez aqui nesse contexto aqui, é muito interessante, porque quando ele fala, vai em paz, é como se automaticamente tudo mudasse. Houve uma mudança de atitude. Ela, como se ela tivesse pego essa palavra de Eli para ela, e ela trocou as suas vestes, ela entrou em arrependimento, ela confiou na palavra desse Deus que Eli estava falando. E aí ela teve fé nas palavras proféticas de Eli. E muitas vezes, meus irmãos, quando alguém fala alguma palavra profética para nós, quando alguém lança alguma palavra, até mesmo nos abençoando, às vezes a gente entende, a gente às vezes passa tão rapidamente por cima disso e não pega essa chave. E eu te convido, meu irmão, a prestar atenção quando os pastores ou quando os nossos irmãos aqui falar algo para você, tome posse verdadeiramente, porque foi isso que a Ana fez aqui. Ela confiou em Deus, ela teve fé nessa palavra profética de Eli. E Eli liberou sobre ela. E Eli relembra que a Ana, o poder do Deus verdadeiro, quando ele fala assim, e ela disse: espero que seja benevolente, é o versículo 18,
E ele disse: espero que seja benevolente para com a sua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha só, ela lembrou do que Eli falou e trocou as suas vestes. Ela se lembrou do Deus Elohim, o Deus Criador, o Deus Todo-Criador. Eli reconhece a dor da Ana. Ele acolhe a dor da Ana. Ela confia nesse momento no Senhor. Eli estava julgando Ana num outro momento, não é verdade? E estava falando que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, mas agora Eli acolhe a Ana. Essa Shalom que a gente vê aqui, que ela fala, é um encorajamento, é um relacionamento pleno, é um relacionamento completo com o Senhor. É uma confiança que ele tem todo o poder para realizar aquilo que a Ana precisava. E é isso, e é essa palavra, é essa Shalom que eu e você precisamos, como uma mudança de chave, uma virada de chave nas nossas vidas, nos momentos que nós precisamos, às vezes nos momentos que nós estamos passando. A resposta de Eli a Ana foi uma reviravolta. Sua esperança e fé estava no lugar certo, quando ela entendeu, estava em Deus. Versículo 18. Aleluia. Aleluia. Versículo 19, desculpa. Na manhã seguinte, elas se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Aleluia. E o Senhor se lembrou dela. O que você está pedindo nessa noite? O que você está buscando ao Senhor? Senhor, lembra de mim. Lembra de quanto eu já pedi isso para você. Lembra-te, Senhor, do quanto eu já, como a gente falou agora há pouco, quanto a nossa pastora tem peticionado diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa encontrar favor aos seus olhos. Aleluia. Que o Senhor possa achar graça e favor imerecível, que é aquilo que a gente precisa do Senhor. Ela experimentou a bondade de Deus em contraste à sua amargura. O que nós estamos precisando nessa noite? Nós temos um lugar para ir. É no lugar onde Ana foi, onde ela encontrou a sua resposta. Aleluia. O Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou de Ana. Qual é o movimento que eu e você estamos fazendo para que o Senhor se lembre de nós nesse dia? Quantas petições nós temos entregue ao Senhor? Mas será que nós estamos indo para esse lugar onde Ana foi? Ana foi para um lugar secreto para buscar a sua resposta. E para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos levando as nossas orações? Será que estamos levando realmente no lugar onde o Senhor quer que a gente leve? Ela experimentou a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor se lembrou de Ana não significa que ele se esqueceu, mas sim que ele agiu no tempo certo. Aleluia. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu dei tanto glória a Deus, porque assim, a gente tem o nosso tempo, não é verdade? A gente quer as coisas no nosso tempo, na nossa hora, naquele momento de desespero. Mas o Senhor, ele se lembrou de Ana no tempo oportuno. Assim o Senhor vai se lembrar de você, meu irmão, minha irmã, no tempo oportuno. Não vai ser no meu tempo nem no seu, é no tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor é perfeito. É perfeito. Aleluia. Aleluia. Na Bíblia hebraica, esse verso 19, eu achei tão interessante que ele fala assim: porque eu pedi por ele a Adonai. Aleluia. Porque eu pedi por ele a Adonai. Para quem você tem pedido? Para quem?
você tem pedido. Aleluia. A gente vê aqui, eu não vou me prolongar mais, mas a gente vê que nasce Samuel. Samuel, um grande profeta. O significado de Samuel é ouvido por Deus. Samuel foi um dos últimos juízes de Israel. Samuel foi aquele que Saul e foi ungido por Saul, não melhor, Samuel ungiu Saul e Davi. Samuel foi um exemplo também de fidelidade, de coragem, de compromisso e da vontade do Senhor. Sua história ensina sobre a importância da obediência a Deus e da confiança em sua providência. E atrás deste Samuel, desse grande profeta de Deus, desse último juiz, havia uma mãe que renunciou uma maternidade, uma mãe que renunciou aquele filho tão desejado, tão amado, tão aguardado, mas ela renunciou para poder gerar mais e foi para o reino. Aleluia, aleluia. Nós vemos também um outro exemplo de grande renúncia, que foi de Abraão, não é verdade? Abraão também renunciou. Então, meus irmãos, hoje eu tenho certeza que essa palavra, que pode parecer tão simples, para mim pareceu tão simples, e eu muitas vezes hoje mesmo fui diante do Senhor, falei, Senhor, mas é isso mesmo? O Senhor confirmou, e eu tenho certeza que Ele tem um endereço certo para cada coração aqui. Eu sei que muitas vezes nós temos buscado ao Senhor, e eu sei que você tem pago um preço por isso, eu tenho pago um preço por isso, mas creia que o Senhor é aquele que nos ouve, e no tempo oportuno, no tempo oportuno, nascerá o Samuel, nascerá o seu Samuel. Eu não sei qual é o seu Samuel, o que você tem orado, qual é o Samuel que você tem orado, mas creia, coloque a tua fé em prática, em ação. O Senhor é aquele que nos vê, aleluia. Quando ninguém mais nos vê, o Senhor é aquele que nos vê. Amém? Aleluia. Eu quero então agora partir o pão com vocês. Aleluia. Eu quero trazer um texto que eu gosto bastante, que é João, o Evangelho de João, capítulo 6. Eu gosto bastante de ler esse texto no momento da ceia, porque ele é um texto assim bem tremendo, bem tremendo. Eu peço que vocês abram João capítulo 6, versículos 54 e o 55. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Pegue aí os elementos da ceia. Imagine só, naquele tempo, né? Os discípulos ouvindo essa palavra. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Hoje nós somos muito familiarizados com essa palavra. E quando eu estava pensando num texto para a ceia, me veio ao meu coração que às vezes a gente lê tantas vezes esse texto, mas a gente não medita na profundidade nesse texto. E eu pensei como que os discípulos ouviram esse texto, né? Como que eles receberam esse texto de comer a carne e beber o sangue de Cristo. Eles outrora, eles não queriam nem que o Senhor fosse para a cruz. E agora o Senhor falava para eles
que eles tinham que comer daquela carne e beber do sangue dele. E é isso que o Senhor fala para nós. Então, que não seja somente um tempo, um momento só da gente comer da carne e do sangue de Cristo, mas que nós verdadeiramente tenhamos consciência disso que nós estamos fazendo nesse momento. Amém? Oremos. Senhor Deus poderoso e Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça. O nosso coração se enche de graça nessa noite, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz e pelo que o Senhor continua fazendo por nós e através de nós. Senhor, eu sei que nenhum de nós aqui merecíamos, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Senhor, este é apenas um pão que é um momento que nós oramos, Senhor. Ele será consagrado a ti e ele vai ser um símbolo do teu corpo que foi rasgado naquela cruz, Pai. Pai, este símbolo, Senhor, que este símbolo deste pão e deste suco da vide possa entrar em nós e fazer aquilo que precisa ser feito. Seja cura, seja libertação, seja o que o Senhor desejar fazer em nós, Pai, mas que seja feito, Pai. Pai, nós te damos graça, levantamos este símbolo do pão e do suco de uva em ação de graças a Ti, Senhor, agradecendo ao Senhor, Pai, porque o Senhor se fez sacrifício para que eu e os meus irmãos possamos ter vida e vida em abundância. Obrigada, Jesus. Podemos comer em nome de Jesus. Bebamos também em nome de Cristo. Deus abençoe, meus irmãos.